Eu não sei se vocês já perceberam, mas parece que toda vez que a gente fala de grandes civilizações antigas, de povos que trouxeram muitas contribuições para as civilizações posteriores, parece que a gente fala de Grécia, de Roma e de Egito apenas. E fala em um Egito bem embranquecido, bem diferenciado da África, não é? Bom, mas será que na África não existiram grandes civilizações com grande produção cultural? Será? Se você tem essa curiosidade, vem comigo que essa aula é para você. Oi, gente, meu nome é Marina Claudino e hoje nós vamos falar sobre a África na Antiguidade, para além do Egito, não é? E veja, essa é uma aula para a gente sair um pouquinho da caixinha, para pensar um pouco fora da caixinha. É uma aula um pouco revolucionária também, porque nós estamos falando de história da África e por séculos nós acreditamos que a África não tem história, simplesmente porque os povos da África subsaariana, abaixo do Saara, em sua maioria, não desenvolveram escrita. E os historiadores acreditavam que sem escrita era impossível haver história. Faz muito pouco tempo que nós começamos a nos preocupar em falar sobre a história da África e a perceber que esse é um continente riquíssimo do ponto de vista civilizacional e cultural. E essa é uma aula para falar sobre isso, para falar sobre essas grandes civilizações africanas. Vamos falar hoje sobre o reino de Kush, que vai formar um grande reino, o reino de Axum, também um grande reino, a civilização Nok, que é marcada pela sua produção cultural, os berberes e os bantos, que vão abranger uma infinidade de povos africanos. Você já ouviu falar no reino de Kush? Já ouviu falar nas pirâmides cuxitas? Já ouviu falar na civilização da Núbia, que é a região onde o reino se ergueu? Estranho que você não tenha ouvido falar, porque é um povo que estava bem pertinho do Egito. É um povo que dominou os egípcios por 52 anos. É um povo que foi também dominado pelo Egito. É um povo que também poderia ser chamado de dádiva do Nilo, porque se desenvolve em torno do Nilo. É um povo que também ergue pirâmides. E nós não falamos nele. Por quê? Não é? Surge aí mais ou menos em 4000 a.C., na região onde hoje é o Sudão e o Sudão do Sul, em torno do rio Nilo. É muito importante porque o Egito está localizado na região norte da África, nordeste, não é? Da África, margeia o mar Mediterrâneo. Já o reino de Kush estava um pouquinho mais abaixo do Mediterrâneo, um pouquinho mais próximo da região subsaariana, ou seja, abaixo do Saara. Uma região que por muito tempo foi interpretada como distante da cultura, como primitiva, porque por muito tempo teve pouca ou nenhuma relação com o continente europeu, porque muitas dessas culturas não desenvolveram escrita e foram interpretadas como primitivas. Mas esse grande reino se desenvolveu aí nessa região. Faz grandes construções hidráulicas, grandes obras públicas, e também se torna muito importante do ponto de vista comercial, porque liga a África subsaariana ao Egito e, consequentemente, ao Mediterrâneo. O Egito, por muito tempo, depende
do reino de Cush e das suas riquezas, do ébano, do ouro, do marfim, até mesmo de escravos. Eles vão se unificar mais ou menos em 2000 a.C. e vão formar o primeiro reino negro africano. Por que negro africano? Por que ele é dominado assim? Porque o Egito, pelo menos a história do Egito, foi muito embranquecida, foi muito relacionada à Europa, não é? Mas o reino de Cush, por estar um pouquinho mais distante da Europa, talvez tenha se relacionado muito mais com a África subsaariana e essa produção artística um pouco mais e cultural, um pouco mais separada e distante da Europa, mas mesmo assim grandiosa, mas mesmo assim rica, mas mesmo assim poderosa. Eles vão ser dominados, anexados pelo Egito em 1500 a.C., não é? Vão passar por um período de egipcianização, como assim? De absorver a cultura egípcia, absorver os deuses egípcios, absorver os rituais funerários egípcios, né? Mas eles também vão dominar os egípcios por 52 anos, apesar de que essa história foi encoberta pelos egípcios, né? E no século passado descoberta, né? Porque foram achados uma infinidade de registros históricos sobre os reis negros no Egito que haviam sido escondidas por muito tempo. A cidade de Meroé, que é a segunda capital do reino de Cush, ela vai ter 230 pirâmides, 100 a mais do que o próprio Egito, não é? E eles vão ser dominados pelo reino de Axum em 330 depois de Cristo, que é o próximo reino que nós vamos estudar, o reino de Axum. Bom, nesse mapa nós conseguimos ver aí a localização exata do reino de Cush, abaixo do Egito, também em torno do Nilo, né? E veja que esse reino, a posição geográfica do reino de Cush, faz com que ele tenha contato, na verdade, faça parte, né, desta África subsaariana, tenha acesso às mercadorias, aos produtos dessa região e por isso ter sido tão cobiçado pelo Egito durante tanto tempo. Bom, e uma coisa muito interessante sobre a cultura cuxita é que eles não faziam diferenciação de poderes de gênero entre homens e mulheres. E foi muito comum a figura da Candace na história cuxita, ou seja, a história de uma mulher no poder em Cuxi, né? Candace é o nome dado a todas as rainhas, as mulheres que lideraram o reino de Cuxi. Aqui nós temos a imagem de Meroé, não é? Que foi a segunda capital do reino de Cuxi. Perceba as construções de pirâmides, né? Perceba a ligação de Cuxi com o Egito, não é? Essas construções muito semelhantes do Egito, mas é importante perceber também e pensar e refletir um pouco por que essa civilização é tão menos conhecida do que o Egito. Se é tão brilhante, tão grandiosa quanto o Egito. Será que é por ser negra? Por quê? Né? É bom pensar. Mais imagens das cidades cuxitas. Mais pirâmides cuxitas preservadas, grandiosas. E uma visão das cidades cuxitas. Agora vamos falar sobre o reino de Axum, esse reino que ficou tão grandioso e conseguiu dominar, não é, o reino cuxita.
O reino de Axum estava localizado na região do que hoje é a Etiópia e a Eritreia, no chifre da África, numa região que, se nós olharmos no mapa, vamos perceber que é extremamente importante comercialmente por estar próximo do Mar Vermelho e acabar interligando a África e a Índia, e, consequentemente, África e Mediterrâneo, Europa. O reino de Axum ele teria se originado da rainha de Sabá, que viveria na região e viajou para visitar o rei Salomão em Jerusalém, teria se casado com ele, tendo um filho chamado Meneleque I. Meneleque I teria sido o primeiro rei, não é, de Axum, filho da rainha Sabá e do rei Salomão. Uma dinastia que se estendeu por mais de 3.000 anos e governou a Etiópia até 1974. A partir do 1º depois de Cristo, o reino de Axum vai passar por uma expansão territorial bem grande, onde ele vai, inclusive, conseguir dominar o reino de Cush e se torna muito importante para o comércio entre o Império Romano e o Oriente. Como eu falei, estava às margens do Mar Vermelho e ligava a Índia ao Mediterrâneo, e o Mediterrâneo ligava ao Império Romano. É o primeiro reino africano a cunhar uma própria moeda. Isso demonstra o poder econômico, o poder comercial que o reino de Axum tinha. O reino de Axum é considerado um dos grandes impérios da antiguidade, junto com Roma e junto com a Pérsia, né, do ponto de vista para demonstrar a importância econômica e comercial que teve este reino. No século IV depois de Cristo, eles vão se converter ao cristianismo, fundando a Igreja Ortodoxa da Etiópia, não é? E no século XI, eles vão acabar entrando em declínio por causa da expansão muçulmana que domina o comércio no Mediterrâneo. Veja só esse mapa. Perceba a localização estratégica de Axum, às margens do Mar Vermelho, certo? Tem uma ligação importante com a Índia, não é? Tem rotas importantíssimas para o interior da África, para a África subsaariana. Tem rotas importantes para o Egito e para a Europa, para o Império Romano. Então, Axum se torna o elo comercial entre Índia, África e Europa. Essa, como eu disse, é a moeda que foi cunhada pelos axunitas, não é? A primeira moeda cunhada por um reino africano, mostrando o seu poderio comercial. Essas foram igrejas que foram descobertas em escavações no século passado, certo? Na cidade de Lalibela, uma cidade axunita, né? E são igrejas que demonstram a conversão dos axunitas ao cristianismo, né? São igrejas ortodoxas. Aqui nós temos o obelisco de Axum, né? Que é sempre uma obra comemorativa que surge lá no Egito e acaba se espalhando, né? Sempre vai marcar uma conquista territorial, uma vitória em uma guerra, mas é importante ver essa obra do Império Axunita, porque tem altura de 24 metros, né? E 800 toneladas de mármore, não é? E todo retrata vitórias do Império
Ashunita, né? Esse império que vai dar lugar, vai ser o antecessor do Império Etíope. Muito interessante estudar a cultura Noque, pois ela intrigou por muito tempo os historiadores e arqueólogos, cientistas europeus e eurocêntricos, que não acreditavam simplesmente no que viam, né? Veja que a região marcada no mapa como uma região Noque é uma região onde hoje é a Nigéria, não é? Uma região subsaariana. E para os europeus, por muito tempo eles acreditaram que abaixo do Saara nenhuma civilização, entre aspas, poderia surgir sem contato com os europeus. Os europeus sendo considerados os pais da cultura civilizada, da arte, da filosofia. Mas ao encontrar os achados arqueológicos em 1942 da arte Noque, eles ficaram impressionados com o refino daquela arte, não é? E queriam encontrar explicações de como aquilo tinha surgido no meio da África, sem que houvesse registro e contato desse povo com os europeus. De onde é que eles teriam tirado isso? Será que eles mesmo tinham criado isso? Será que eles eram capazes, né? Isso era o que intrigava os cientistas europeus naquela época, né? Com essa visão tão eurocêntrica de que não há civilização, não há arte, não há cultura fora da Europa, não é? Está na região da Nigéria, não é? E já no século V a.C., ou seja, em 500 a.C., eles já dominavam a arqueologia e já tinham produções bastante refinadas, né? E nós sabemos que a arte Noque, a cultura Noque, influenciou muitas etnias posteriores que surgem nessa região, como, por exemplo, a cultura Yorubá, que vai suceder os Noque com o grande império Yorubá de Ifé, não é? Vão ser influenciados por essa cultura, por mais que nós saibamos muito pouco desse povo, como eles eram e como eles viviam, porque o que chegou para nós foram esses vestígios arqueológicos da sua arte, da sua produção cultural, que intrigaram por muito tempo os cientistas europeus, não é? Bom, aqui nós vemos algumas peças da arte Noque. Veja o quanto elas são impressionantes, não é? Porque tem um cuidado, uma precisão, demonstra um movimento, o cuidado mesmo com que tudo isso foi esculpido, o refino, né, desta arte. Então, isso para os europeus, ainda em meados do século XX, foi bastante desafiador. E eles tentaram encontrar todas as explicações possíveis, tentando dizer que foram os europeus que deixaram isso por lá, ou que tiveram algum contato com esse povo e ensinaram essa arte para esse povo, mas nada foi comprovado. Nós sabemos hoje que essa é uma arte genuinamente africana e genuinamente bela e genuinamente cuidadosa, genuinamente refinada. Bom, agora vamos falar sobre os berberes. Os berberes não são propriamente apenas um povo, mas talvez um grupo étnico que compartilhe características em comum, não é? Justamente porque viviam aqui nesta região, que inclui o Marrocos, a Argélia, a Tunísia, o Mali, a Mauritânia. E se você olhar bem no mapa, é uma região bem próxima do mar Mediterrâneo. Então, esses povos que eram nômades viviam aí em pleno deserto do Saara, não é? E muito próximos do mar Mediterrâneo. Eles foram
fundamentais para possibilitar o comércio entre o Saara, a África subsaariana e o Mediterrâneo, né? Porque, por viverem nessa região, eles aprenderam a lidar com o deserto, a viver no deserto, a circular por ele e a cruzá-lo, não é? Então, os berberes foram importantes comerciantes que, utilizando o camelo, o dromedário, cruzaram o deserto, né? E levavam produtos da África subsaariana para o Mediterrâneo e vice-versa. A região atual, Marrocos e Argélia, sobretudo, não é? São povos nômades que viviam nessa região, não é? São povos, ou seja, não é apenas um povo. São importantes para o comércio entre a África e o Oriente Médio, não só a África saariana, mas também a África subsaariana, porque eles conseguiam cruzar o Saara, não é? E no século IX eles vão acabar se convertendo ao islamismo. E veja, os berberes eles nunca vão formar um império unificado, um estado unificado berber, mas eles continuam se identificando como berberes. Existe essa identidade berbere, que ultrapassa as fronteiras da Argélia e do Marrocos, né? E a gente pode fazer um paralelo com os judeus, né, com os hebreus, que apesar de não estarem unidos em um único território, compartilham entre si elementos culturais, linguísticos que os ligam, não é? Agora nós falaremos dos bantus. Os bantus que têm uma relação muito próxima com o Brasil, não é? Uma relação íntima com o Brasil e com a cultura afro-brasileira. Os bantus, na verdade, não podem ser reconhecidos como um único povo, mas sim como um tronco linguístico que deu origem a mais de 400 línguas, ou seja, 400 povos se relacionam com esse grupo étnico banto, né? Eles se originam na Nigéria e Camarões, né? E acabam se expandindo a partir do primeiro século depois de Cristo, não é? Eles vão expandir suas fronteiras e se relacionar com vários outros povos. Por isso que muitas línguas surgem a partir da mistura de línguas comuns desses povos que se misturam e às vezes são dominados com os bantus. Por isso que, não é um tronco linguístico que dá origem a tantas outras línguas. Muitos países têm influência banto, a quase todos os países do centro e do sul africano. Camarões, Congo, Zimbábue, Tanzânia, Moçambique, Angola, África do Sul. E os bantus têm uma relação muito estreita com o Brasil, porque são eles que vão formar os primeiros grupos de homens que são trazidos escravizados para o Brasil no século XVII, né? Eles são a maioria dos escravizados no século final do XVI, início do XVII, né? Então, por isso que o Brasil e a cultura afro-brasileira absorve muito da cultura banto, né? Eles são os primeiros a serem trazidos e depois são seguidos pelos africanos da região do Golfo do Benin, aqui, né? Que vão ser os traficados, sobretudo no século XIX, final do XVIII, início do século XIX. Mas os bantus são amplamente trazidos para o Brasil no início da escravização. Ok, gente? Vocês tenham gostado e realmente aprendido, saindo daqui com a consciência um pouquinho mais expandida, para olhar para a África como um lugar de cultura, de gente, de muita produção cultural e de grandes civilizações, não é?
Eu agradeço sua atenção, te espero na próxima aula e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e comentar outras sugestões para outras aulas para que eu prepare esses próximos vídeos, ok? Até já! Tchau!